Durante anos eu acreditei que meu pai era indestrutível. Aquele homem alto, de mãos calejadas e voz firme, parecia incapaz de qualquer fraqueza. Ele era o pilar da nossa família, o que resolvia todos os problemas, o que nunca reclamava por mais pesado que fosse o fardo. Quantas vezes eu o vi chegar cansado do trabalho e ainda assim encontrar forças para brincar comigo. No quintal, quantas vezes ele segurou as pontas quando o dinheiro mal dava para pagar as contas, sem deixar transparecer o desespero. Meu pai tinha esse jeito de carregar o mundo nos ombros e fazer parecer que era leve. Quando minha mãe adoeceu, ele foi médico, enfermeiro, cozinheiro e pai ao mesmo tempo. Nunca reclamou. Nunca deixou a máscara cair na nossa frente. Para nós, crianças, ele era super-herói de verdade. Daqueles sem capa, mas com superpoderes reais. A força dele era a nossa segurança. O sorriso dele, mesmo cansado, era a prova de que tudo ficaria bem. Mas havia algo que eu não sabia. Algo que só descobri anos depois, quando já era adulto e conseguia enxergar além das aparências. Meu pai fingia ser forte, não porque ele não fosse corajoso ou determinado, mas porque ele também era humano. E humanos quebram por dentro quando o peso fica grande demais. Foi minha tia quem me contou. Numa dessas conversas de família, depois de um almoço de domingo, ela mencionou quase sem querer: "Seu pai sempre foi assim, sabe? Firme na frente de todo mundo." Mas de madrugada eu ouvia ele chorando no banheiro. Aquilo me atingiu como um soco no peito. Como assim, meu pai? Chorando escondido? Comecei a remontar as memórias com outros olhos. As idas frequentes ao banheiro tarde da noite. As vezes que eu acordava e via a luz acesa na garagem, onde ele ficava mexendo em ferramentas sem necessidade. Os momentos em que ele ficava quieto demais, olhar perdido, e rapidamente voltava ao normal quando percebíamos. Tudo fazia sentido agora. Ele não estava sendo forte, ele estava sobrevivendo. E fazia isso sozinho no escuro para que a gente pudesse dormir em paz. Quantos pais fazem isso? Quantos homens carregam suas dores em silêncio porque aprenderam que demonstrar fraqueza não é permitido? Meu pai cresceu numa geração que ensinava que homem não chora, que pai não pode vacilar, que o sustento da família vem com o preço da sua própria saúde emocional. E ele pagou esse preço todos os dias. Lembro de uma vez específica, eu devia ter uns 10 anos. Meu pai perdeu o emprego. Ele saiu de casa todo dia durante meses, vestido para trabalhar, mas na verdade estava procurando emprego ou fazendo bicos. A gente só descobriu quando ele finalmente conseguiu outro trabalho fixo. Durante todo aquele período ele fingiu normalidade. Comíamos, tínhamos o básico e ele mantinha o sorriso. Mas agora eu entendo o peso daqueles meses. Entendo as noites que ele não dormia. Entendo por que ele emagreceu tanto. E entendo principalmente por que ele precisava chorar escondido. Hoje eu também sou pai. E entendo ainda mais profundamente o que ele passou. Sinto na pele a pressão de ser forte quando você está desmoronando. Sinto o aperto no peito quando você quer gritar, mas precisa sussurrar palavras de conforto. Sinto o peso de ser o rochedo da família, quando você mesmo está se esfarelando. A diferença é que eu aprendi com os erros dele. Eu aprendi que fingir ser forte o tempo todo não é força, é autodestruição. Aprendi que chorar não é fraqueza, é válvula de escape. Aprendi que meus filhos não precisam de um super-herói invencível. Eles precisam de um pai humano, real, que mostra que está tudo bem não estar bem às vezes. Liguei para o meu pai algumas semanas atrás. Depois de anos, finalmente tive coragem de perguntar: "Pai, por que você nunca nos mostrou quando estava sofrendo?" Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, com a voz embargada, disse: "Porque eu achava que essa era minha obrigação. Proteger vocês de tudo, até da minha própria dor." Aquilo me partiu, porque percebi que ele havia se sacrificado de uma forma que ninguém deveria se sacrificar. Ele tinha carregado montanhas sozinho, quando poderia ter pedido ajuda. Tinha fingido estar inteiro quando estava quebrado. E fez tudo isso por amor, sim, mas também por uma ideia distorcida do que significa ser homem e ser pai. Eu disse a ele: "Pai, eu teria te amado do mesmo jeito. Na verdade, eu teria te amado ainda. Mas se você tivesse se permitido ser humano na minha frente." E pela primeira vez na vida, ouvi meu pai chorar sem se esconder. Foi libertador para os dois. Se você é pai e está assistindo isso, saiba que não tem problema não ser forte o tempo todo. Seus filhos não precisam de perfeição. Eles precisam de verdade. Eles precisam saber que é possível sofrer e continuar. Que é possível cair e levantar. Que é possível chorar e ainda assim ser corajoso. E se você é filho de um pai assim como eu fui,
Entenda que aquele homem que fingiu ser forte a vida inteira fez o melhor que sabia fazer. Ele carregou o mundo para que você pudesse sonhar. Ele chorou escondido para que você sorrisse abertamente. Não foi a forma perfeita, mas foi a forma dele de amar. Meu pai fingia ser forte, mas chorava escondido. E hoje eu entendo que aquelas lágrimas secretas eram a prova da sua humanidade, não da sua fraqueza. Eram a evidência de que ele sentia tudo intensamente, mas escolhia processar sozinho para nos poupar. Era amor na sua forma mais silenciosa e dolorosa. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos.